Hoje nós vamos falar sobre o tema Igreja. Todos são bem-vindos ao nosso curso básico de teologia e já fizemos algumas aulas. Vamos ver aqui quais foram as aulas. Aula 1, revelação geral, revelação especial. Aula 2, a natureza de Deus. Aula 3, a Trindade. Aula 4, anjos. Aula 5, anjos maus. Aula 6, criação do mundo. Aula 7, criação do ser humano. Aula 8, a origem do pecado. Aula 9, a obra de Cristo. Aula 10, as duas naturezas de Jesus. Aula 11, Espírito Santo. Aula 12, salvação. E hoje, a aula 13, igreja. Essas aulas estão gravadas aí no canal, você pode assistir, você pode aproveitar esse conteúdo para você que deseja se aprimorar no conhecimento da palavra de Deus. Então vamos falar sobre igreja, nossa 13ª aula, hein? E a última aula é a próxima agora, que é a 14. São um curso de 14 aulas. O que é igreja? Igreja, ela é um plano e um projeto divino, né? A gente não tem ideia o que seria da sociedade se não houvesse as igrejas. Você imagine se todas as igrejas da cidade fechassem as portas, possivelmente viraria um caos a cidade. Não temos dados estatísticos de quantos casamentos foram salvos, estavam falidos e tomaram um novo vigor através da ajuda da igreja. Não temos ideias de quantos filhos cresceram num lar desajustado, um lar familiar de embriaguez, divórcio, de adultério, e foram cuidados na igreja e foram livres de muitos problemas devido à igreja. Então, a igreja ela é esse plano e esse projeto divino. Mas é claro que é bom dizer que a igreja perfeita é imperfeita. Embora a igreja seja um plano e um projeto divino, a igreja é composta de seres humanos. No livro de Atos mesmo, menciona Ananias e Safira, que mentiram dentro da igreja. Temos o desentendimento de Paulo e Barnabé a respeito de João Marcos. Então, não eram pessoas perfeitas. Até hoje, se a gente colocar nossa expectativa em seres humanos, de maneira demasiada, podemos também nos frustrar. Vamos ver algumas imagens da igreja? Imagens da igreja. A primeira imagem que eu quero trazer aqui é uma lavoura. É a figura que está lá em Coríntios, Paulo fala, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus. Qual a ideia de uma lavoura, né? É a metáfora da agricultura, do cultivo, onde Deus está cultivando em nós, né, esse solo fértil, esse coração quebrantado. A igreja, então, é essa lavoura de Deus, é o lugar ali onde ele planta suas sementes, né, para que gerem frutos. A segunda metáfora da igreja é um edifício, também lá em Coríntios, capítulo 3. O texto fala lá em Coríntios que, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor. Ou seja, a igreja ela é como um edifício. A gente precisa... Deus, ele constrói, ele edifica. Né? Tem até essa palavra, esse momento da edificação. É construção, é coisas boas, é um fundamento. A terceira imagem da igreja, a igreja como santuário de Deus, está também lá em Coríntios 3. Não sabeis que sois santuários de Deus? Se você quiser pesquisar, eu vou falar a referência. A lavoura, 1 Coríntios 3, 5, 5 a 9, mais ou menos ali está o texto. Edifício, 1 Coríntios 3, 10. Santuário de Deus, 1 Coríntios 3, 16. Tá? Não sabeis que sois santuário de Deus? Tudo em Coríntios 3, né? Essas três primeiras imagens. Santuário de Deus, ou seja, nós somos o templo do Espírito, o nosso corpo. A igreja não é feita de paredes, é feita de seres humanos, de pessoas. Aonde tem as pessoas, ali se faz a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Quarta imagem, povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. 2 Coríntios 6,16. Agora eu saí de 1 Coríntios para 2 Coríntios 6,16. Habitarei entre eles e eles serão o meu povo. A igreja é o povo de Deus, né? Não brinque com a igreja, não lhe faça mal. 5.
Corpo de Cristo, essa é uma das figuras preferidas de Paulo, 1 Coríntios capítulo 12. Né? Paulo ele fala como se fosse um corpo. O pé não pode dizer à mão, você não é do corpo. Né? Cada parte do corpo tem a sua importância, e assim na somatória dos órgãos se forma o corpo, assim a igreja, todos são importantes. Sexto, a noiva de Cristo, lá em Apocalipse 21. Vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, né? É a figura do casamento, da santidade, do comprometimento, da aliança que o cristão tem com Deus, que é a igreja. Sétimo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna e é o baluarte, ou seja, a igreja é aquilo que mantém... Vamos explicar aqui então, baluarte, né? É o que sustenta o edifício, é que mantém o edifício equilibrado, intacto. Baluarte é o fundamento, né? Então a coluna e o baluarte, então são duas partes do edifício, né? Que mantém aquele edifício em pé, a coluna e o baluarte. Então a igreja tem essa função, né? De manter a sã doutrina. E último, sal da terra e luz do mundo, que é bem conhecida por Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. São duas metáforas, né? Sal, ele preserva onde tem sal, né? Ele não deixa estragar, a igreja é o freio moral do mundo, e a luz é aquilo que dá destaque, influência e orientação. Então essas 8 metáforas da igreja: lavoura, edifício, santuário, povo de Deus, corpo de Cristo, noiva de Cristo, coluna e baluarte da verdade, sal da terra e luz do mundo. Vamos ver então as funções da igreja. Primeira função da igreja: evangelização, e de portanto fazer discípulos de todas as nações. A primeira função da igreja, a existência da igreja, é evangelizar. Essa é a primeira missão que ela tem: levar a palavra para outras pessoas. A segunda missão da igreja, edificação. Edificar os crentes, preparar os crentes, né? Fazer os crentes aptos para evangelização, fazer os crentes aptos para uma boa vida cristã. Então, isso vem através da instrução, do ensino. Paulo falou repetidas vezes sobre isso. A terceira função, a adoração. A igreja também, ela o seu dever adorar, louvar, exaltar. A igreja primitiva já se reunia lá, né, para adorar a Deus, de casa em casa. Não deixei de congregar, diz lá Hebreus 10, 25. E o último também, poderíamos falar de outros, mas a preocupação social, que é a questão de esse cristianismo prático, né, do dia a dia, da ajuda aos mais carentes, órfãos, viúvas. E assim podemos falar aqui também de outras, talvez a comunhão, o discipulado, mas algumas funções da igreja. Formas de governo da igreja. Existem 3 formas de governo da igreja, tá? Episcopal, congregacional e representativo. Deixa eu explicar. O que é episcopal? Um governa. Congregacional, todos governam. Representativo, alguns governam. Então, episcopal é uma forma de governo onde a autoridade reside em uma pessoa. Exemplo, alguma igreja como a Universal, a Mundial, que são igrejas que têm uma liderança que governa e repassa ordens aos seus subalternos. Congregacional, todos governam, né? Geralmente igrejas batistas, luteranos, que todos se reúnem numa assembleia e todos decidem. E o modelo representativo, que é o modelo presbiteriano, alguns governam. É eleito um grupo através da assembleia, chamado de presbíteros, e ali eles fazem uma liderança representativa, assim como elegem vereadores, representantes, senadores, ali também elegem os seus presbíteros, tá? Então isso é para você ter um conhecimento de formas de governo hoje das igrejas, tá? Sacramentos. Temos 2 sacramentos, vamos falar um pouquinho sobre eles. Batismo e a ceia. A Igreja Católica, interessante dizer que na Igreja Católica tem 7 sacramentos que eles consideram: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordens e matrimônio.
Na Igreja Reformada, só temos dois, o batismo e a ceia. Então, o que é o batismo? O batismo é um símbolo da água, é um símbolo visível de uma graça invisível. Então, a água simboliza ali uma lavagem, uma nova vida. E aí você vai ter, cada igreja tem a sua forma, algumas igrejas antes de batizar fazem uma preparação, outras igrejas já batizam no primeiro momento, algumas igrejas só batizam em rio, outras também usam piscina, algumas igrejas fazem por aspersão, que é a água sobre a cabeça, enfim. E a ceia também é uma prática cristã, que é o segundo sacramento, que é as palavras de Jesus, façam isto em memória de mim. Então, o símbolo do batismo é a água e o símbolo da ceia é o pão e o suco. Algumas igrejas fazem isso no primeiro domingo, outras igrejas fazem no segundo, enfim. Tem igrejas que fazem todo encontro, semanalmente tem ceia, aí vai de cada experiência de comunidade. Mas é certo que entendemos que tanto o batismo quanto a ceia são experiências que usam símbolos, a água e o pão e o suco, para dizer algo espiritual. E enquanto o batismo é a porta de entrada, a ceia é uma continuidade da fé cristã. Tá bom? Então nós encerramos aqui. A próxima aula é a última do curso, é as últimas coisas, vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas do fim, Apocalipse. Agradeço pela sua companhia, se inscreva no canal, seu curtir do vídeo, seu comentário e peço que me siga no Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Bons estudos a todos.